Muito bom dia, esse é o Refil. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Eu sou o Arthur Gubert e no programa de hoje a gente vai falar sobre os processos por abuso e exploração sexual infantil, que aumentaram 200% em 8 anos em São Paulo. Tem também a solução minimalista para o problema crianças e telas. Com o controle de idade mais rígido, acessos a sites pornográficos desabam e procura por VPNs explodem. Tem também os médicos que estão receitando gravidez como cura para endometriose em mulheres. E para fechar, uma coluna aqui, ó. Você acredita em livre-arbítrio? Eu vou falar sobre uma entrevista recente do cientista Robert Sapolsky, que acha que livre-arbítrio não existe. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. E vamos direto para os assuntos de hoje. Lembrando que você acessa o site da O Bruder, a cafeteria e torrefação urbana mais legal da banda. E com o cupom Refil você assina os cafés da O Bruder, que vão chegar na sua casa na frequência que você decidir, com o grão moído do jeito que você quiser. São cafés deliciosos e especiais e que eu tenho certeza que vão fazer você muito feliz, ainda mais com esse cupom de desconto para quem é ouvinte do Refil. Bueno, programa de hoje eu procurei selecionar histórias dentro desse mesmo assunto, infância, né, crimes contra crianças. Essa semana tem se falado bastante sobre isso e eu acho que eu posso trazer alguma luz sobre esse assunto buscando em diferentes fontes informações que talvez não cheguem até você na sua timeline, te deixando, como sempre, cheio de assunto para poder debater esse papo aqui, ó. Começando com essa notícia péssima, né? Um estudo, um levantamento feito mostrou que São Paulo vive um crescimento alarmante nos processos por exploração sexual infantil. Foram quase 200% a mais nos últimos 8 anos. É um salto que não dá para relativizar. Não é só estatística, né? É um indicativo de que redes, aliciadores e consumidores desse tipo de crime estão atuando com mais intensidade ou estão sendo mais flagrados e que o sistema, mesmo quando reage, está correndo atrás do prejuízo. Os números vêm num contexto de maior atenção pública ao tema, mas também de um submundo que se adapta muito rápido. A internet e os aplicativos de mensagem se tornaram um terreno fértil para abordagem e troca de material ilegal. Isso exige da polícia, do Ministério Público e do Judiciário uma capacidade de investigação e rastreamento que nem sempre acompanha o ritmo tecnológico dos criminosos. Tem outro dado interessante sobre segurança pública de que o número de crimes violentos diminuiu drasticamente desde a pandemia, ao passo que os crimes digitais subiram pra caramba. E dentro disso tem esses crimes contra crianças, tá? Porque tem uma subnotificação histórica. Em crimes sexuais contra crianças, muitas vezes a denúncia demora ou nem chega. O aumento dos processos pode ser, em parte, pelo resultado de mais investigações e de maior confiança das vítimas e familiares em denunciar. Mas isso não ameniza o problema. Se há mais casos chegando no tribunal, significa que o fluxo de violência continua forte. E também pesa o fato de que a punição nem sempre é exemplar. Os processos se arrastam, as provas digitais são contestadas o tempo todo, né, pelas defesas dos acusados. A sensação de impunidade vai persistindo. Enquanto isso, essas organizações criminosas exploram brechas e até se beneficiam da lentidão do sistema. Não é exagero dizer que, nesse cenário, cada atraso judicial representa mais um tempo de atuação para quem lucra com o abuso. Bom, vamos lá, né? A resposta precisa vir em várias frentes. Policiamento especializado, tecnologia de rastreamento de ponta para encontrar esses criminosos, cooperação internacional, porque esses materiais são distribuídos em fóruns e sites e na Deep Web, na Dark Web globalmente, né? Não é algo geolocalizado. E, claro, políticas públicas de prevenção, desde educação nas escolas até campanhas que estimulem a denúncia. E mais do que isso, tá? A gente precisa, como sociedade, entender que esse problema é sistêmico, ele não é pontual, ele não é exceção quando acontece, ele acontece muito. E acontece velado, porque ainda é um tabu. E vale lembrar, tá, que por trás de cada número, de cada estatística, tem uma criança, tem uma família, tem uma vida que fica marcada para sempre ali. E que no combate a esse crime, o tempo perdido sempre beneficia o agressor. Eu coloquei na descrição do episódio um link para um e-book do projeto Conectados e Protegidos,
O Conectados e Protegidos é um projeto coordenado por uma médica pediatra e por uma especialista em transformação digital e mídias sociais. Então são duas pessoas de duas frentes que lidam com crianças de diferentes maneiras, né? A Carol, que é a pediatra, fala sobre saúde da criança, né? Conhece os sinais que as crianças apresentam muitas vezes quando estão sofrendo abusos, é uma especialista em saúde. Enquanto a Sabrina entende muito, é uma especialista de redes sociais, tendo passado por várias dessas grandes empresas que a gente chama aí hoje de redes sociais, né? Como Meta e tal. Então as duas criaram o Conectados e Protegidos e produziram um e-book que é para ajudar você a identificar predadores. Sugiro fortemente que você baixe esse PDF. O link tá aqui na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube. E distribua, compartilhe com pessoas que têm filhos, porque a informação sempre ajuda bastante. Bom, ainda falando de crianças, mas outro aspecto da infância, as telas. A guerra entre pais e telas, que parece interminável. Cada semana tem um novo estudo, tem um novo alerta, tem uma nova moda. Limita o tempo de tela, espera até fazer 8 anos para dar o celular, instala bloqueador, lê as mensagens, mas ao mesmo tempo respeita a privacidade. É um assunto espinhoso, difícil de ser tratado, né? Um carrossel de regras e culpas que esgota qualquer pai, qualquer mãe. Só que no meio dessa confusão tem uma regra simples, quase minimalista, que especialistas dizem que vale ouro, que é a seguinte: nada de telas no quarto. Nunca, nem de noite, nem de dia, nem só por um minutinho. O impacto é óbvio, né? A luz da tela atrasa o sono, reduz as horas dormidas e ainda deixa o sono mais superficial. E quando o sono vai pro espaço, meu amigo, o resto vai junto. Desempenho na escola, humor, saúde física e mental. Menos sono é mais ansiedade. Menos sono é mais risco de depressão e até de pensamentos suicidas na adolescência. Isso aqui tá tudo comprovado, tá? Já tem bastante estudo pra aferir esses fatos. Só isso já seria motivo para cortar a tecnologia da cama, mas tem mais. Essa regra também educa, ensina o cérebro desde cedo que o celular não é apêndice do corpo e que tem um lugar e um horário para usar. Outro efeito colateral poderoso é o de manter a tecnologia num espaço público da casa, porque quando o uso acontece na sala ou na cozinha, o olhar dos pais, mesmo que indireto, né, serve como um lembrete de que o que se faz online pode ganhar um público na vida real. A diferença entre postar alguma coisa às 3 da manhã sozinho no quarto e mexer no celular sentado no sofá com a família em volta é brutal. Num caso, a impulsividade manda. No outro, a consciência de que existe um mundo real é levada em consideração pelas crianças. E essa convivência também quebra a narrativa de que tela é sinônimo de isolamento. Porque assim, usar junto, comentar, rir, perguntar, vira ponte para conversas que talvez não surgissem de outro jeito, né? Os filhos mostram um vídeo, os pais entendem um pouco mais o universo que elas vivem. Pode até ser constrangedor quando o adolescente tem que te explicar o que é cringe, né? Mas também é aproximação, é vínculo, é algo que a tecnologia mal administrada costuma destruir. Claro que, como qualquer regra, dá pra burlar. O adolescente pode tentar contrabandear o celular pra debaixo do travesseiro, mas vamos lá, é muito mais fácil vigiar um carregador na cozinha do que patrulhar cada aplicativo no celular. E diferente de outras soluções mais radicais, como banir o celular completamente, essa mantém a criança usando a tecnologia no dia a dia, mas em doses e contextos mais saudáveis. É um treino de autocontrole, supervisionado. No fundo, a gente tá falando aqui sobre criar hábitos. Que nem escovar os dentes antes de dormir, deixar o celular na sala pode virar parte da rotina familiar. E outra, tá? Não adianta nada mandar o teu filho fazer e tu não fazer, irmão. Porque, o que tu fala não vai ser introjetado, agora o que tu faz, vai. E tem outra coisa interessante. Telas, aqui a gente fala de smartphones, né? Porque televisão da sala, porra, cara, é uma experiência de grupo, né? Todo mundo tá assistindo a mesma coisa, tá comentando a mesma coisa, então estamos falando aqui de celular trancado no quarto. Isso aí realmente não é nada legal. Ainda no mundo da tecnologia, o Reino Unido resolveu testar um dos controles de idade mais duros do mundo para sites adultos. E o resultado foi um terremoto no tráfego. Desde que essas novas regras entraram em vigor, exigindo que todos os usuários provem ter mais de 18 anos, Pornhub, Xvideos, Xhamster, todos esses sites pornôs viram praticamente metade da audiência britânica desaparecer. No caso do Pornhub, foi mais de 1 milhão de visitantes a menos. E o movimento caiu de 3,2 milhões por dia para 2 milhões. Essa lei é parte do Online Safety Act.
A gente falou aqui no Refil sobre isso, né? Algumas semanas. E esse Online Safety Act obriga plataformas a pedir documento, cartão de crédito ou até reconhecimento facial para liberar o conteúdo, para ter certeza que o cara é maior de idade, né? A ideia é impedir que crianças e adolescentes acessem pornografia, algo que, segundo o próprio órgão regulador lá da Inglaterra, acontece em escala significativa. Mas junto da queda de acessos, veja só, a gente estava falando agora, né, sobre como sempre se dá um jeito, né? Caíram os acessos por causa dessas restrições de idade, explodiu a procura por VPNs na Inglaterra, né? Aqueles aplicativos, né, aqueles sites que fazem com que você se conecte por um IP de outro país. E aí lá na Inglaterra o cara usa, por exemplo, o IP do Brasil, que só precisa dizer ali, tenho 18 anos, sim, pum. E aí o cara já acessa, né? Esse projeto britânico está sendo observado de perto por outros países, tá? Como membros da própria União Europeia, Austrália, até alguns estados americanos que estão querendo adotar essas exigências semelhantes. Defensores da lei argumentam que a prioridade é proteger os menores de idade, especialmente no cenário em que quase 1/5 dos meninos de 13 a 14 anos admite ter visto pornografia no último mês. Por outro lado, críticos reclamam de riscos à privacidade, possíveis falhas na execução e até impactos na liberdade de expressão. Bom, a verdade é que, mais do que um teste de moralidade, essa é uma prova de engenharia social e tecnológica, né? Até que ponto um usuário médio aceita abrir mão de anonimato e praticidade em troca de segurança? E o que governos e empresas conseguem impor de barreiras sem simplesmente empurrar para o público alternativas não regulamentadas? E quando a gente fala de regulamentação na internet, que é um tema que assusta muitas pessoas, se confunde às vezes com censura, isso aqui entra nisso, beleza? Porque assim, as empresas lucram com publicidade, seja ela qual for. E agora eu tô falando de Meta, X, né, o Twitter, o próprio Google, né? O tráfego mantém essas empresas ganhando dinheiro. Então eles não estão muito interessados que o seu filho não veja pornografia. Precisa sim haver limites impostos por reguladores nos países para que alguma sanidade seja mantida, especialmente no caso de crianças. Cara, essa daqui é surreal, tá? Deixa eu até tomar um golinho aqui da água. Tem coisa no mundo médico que parece piada, de mau gosto. E essa daqui é uma delas, tá? Uma investigação no Reino Unido, de novo, a Inglaterra, descobriu que mais de 75% das mulheres com endometriose já ouviram de um médico a recomendação de engravidar como tratamento para dor. Cara, em pleno 2025, com todo o avanço da medicina, ainda tem profissional que acha que um bebê é analgésico. Que loucura, irmão. E não estamos falando de conselho de vó, conversa de bar, tá? Isso é orientação recebida dentro de consultório por meninas de, às vezes, 14, 15 anos de idade. A teoria por trás dessa ideia simples e simplista demais é que durante a gravidez a mulher não menstrua. Então o tecido que causa a endometriose não sangra e, portanto, a dor diminui. Só que isso não é cura, né? E muitas vezes nem melhora a temporária, porque assim, quando o ciclo menstrual volta a dor e às vezes até piora. Há casos relatados em que gestação agravou os sintomas da endometriose. Mas por falta de preparo e treinamento, a recomendação continua sendo repetida como se fosse consenso científico. E antes que alguém fale assim, mas lá na Inglaterra, aqui no Brasil é diferente. No Brasil o cenário não é muito mais animador não, tá? A endometriose é subdiagnosticada, o acesso a especialistas é limitadíssimo e sim, histórias parecidas circulam aqui no Brasil também. A diferença é que com menos dados consolidados, a indignação fica mais dispersa, né? E a prática acaba seguindo viva, porque a gente não fica sabendo dessas orientações de médico. O caso britânico só mostra como, sem pressão e sem mudança de diretrizes, a recomendação de ter um filho vai continuar sendo usada como muleta. No fim, a pergunta que fica é, se a gente aceita que qualquer outra doença crônica merece tratamento baseado em evidência, por que com a endometriose é diferente? Será que é porque ela afeta só mulheres? Será que é porque a dor feminina ainda seja visto como frescura? O fato é que quando a solução padrão for mandar a paciente engravidar, estamos tratando um problema complexo com uma receita de bolo preguiçosa. Isso não é medicina. Essa daqui é muito interessante, tá? Não sei se você já ouviu falar do Robert Sapolsky, mas o Robert Sapolsky, ele é um dos caras mais influentes em comportamento humano hoje, tá? E ele deu uma entrevista incrível e eu condensei um pouco essa entrevista, escrevi uma coluna e quero falar com você sobre isso porque, como eu disse, ele não é qualquer cientista, tá?
O Sapolsky é neuroendocrinologista, professor em Stanford e autor de alguns livros mais provocativos sobre o comportamento humano. Ele é conhecido por misturar biologia, psicologia e neurociência para destruir certezas que a gente carrega desde sempre. E numa excelente entrevista para a Folha, o Sapolsky foi direto ao ponto. A ideia de que temos livre-arbítrio é uma ilusão completa. Para ele, o que a gente chama de escolha é, na verdade, o resultado de uma combinação de genética, ambiente, química cerebral e experiências passadas. Tudo, desde decisões simples até ações extremas, é determinado por fatores sobre os quais a gente não tem controle. Isso desmonta a nossa tradicional tese de culpa e mérito, né? De que você é culpado ou você tem mérito pelas suas escolhas. Porque, vamos lá, se você é um resultado das suas experiências e de questões genéticas, todos os nossos sistemas de justiça, educação e até as formas como nos relacionamos mudam se a gente pensar sob essa ótica. O Sapolsky argumenta que se ninguém é realmente dono das próprias ações, punir ou premiar com base na ideia de responsabilidade individual deixa de fazer sentido. Em vez disso, deveríamos repensar as nossas estruturas, buscando soluções mais baseadas em compreensão e prevenção do que em retribuição ou moralismo. Não é um discurso que confronta, mas força a gente a encarar a realidade de outro jeito. A base dessa visão dele não é tipo assim, instituto, né, meu rabo me falou. São décadas e décadas de pesquisa. Ele defende que desde o útero já estamos sendo moldados e que quando finalmente agimos, estamos apenas respondendo a um roteiro biológico e ambiental que começou muito antes de qualquer decisão consciente. É uma posição radical, que incomoda, mas que ele sustenta com dados e estudos. No final, a provocação do Sapolsky é mais do que acadêmica. Ele obriga a gente a se perguntar: se o livre-arbítrio é mesmo uma invenção, será que dá pra viver sem ele? Ou, mesmo sendo uma mentira, é uma mentira do qual a sociedade ainda precisa pra funcionar? Tem um pouco a ver com aquela história de destino, né? De que não interessa. Você não tá no controle, tudo que tá pra acontecer com você vai acontecer com você querendo ou não. Sugiro você procurar, tá? As fontes das informações aqui do Refil sempre estão na descrição do episódio. Tudo que eu falei aqui, eu busquei em algum lugar, entreguei uma visão particular minha e tento trazer à tona para que você se torne uma pessoa mais interessante e com muito mais assunto. É isso. E bueno, quinta-feira já sabe, né? É dia de charada. Então presta atenção porque a resposta vem amanhã. A primeira pessoa que acertar ali nos comentários do Spotify e do YouTube vai ser mencionado aqui como grande campeão. Seguinte, tenho 4 vezes a idade do meu filho. Dentro de 20 anos, terei exatamente o dobro da idade dele. Quantos anos eu tenho? E quantos anos tem meu filho? Se precisar ouvir de novo, volta um pouquinho e pensa bem. Não vale olhar na internet. Refil tá de volta amanhã, às 6 da manhã. Sempre de segunda a sexta, sempre nesse mesmo horário. Você consome assuntos para te tornar uma pessoa muito mais legal no grupo da família, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, ó, te inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Spotify e também no Instagram, @RefilPodcast. Eu sou o Arthur Gubert e amanhã eu tô de volta.